Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Deixa eu ligar o chat aqui. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje? Eu vou trazer uma pirâmide que eu penso que é uma pirâmide da produtividade, tá? Porque o que acontece? Hoje nós sempre pensamos em ser mais produtivos, no tornarmos mais alto performance, né? Que a gente fala que alto com U, alto com L. Eu vou explicar tudo isso, vou rebater nesse assunto. Mas existe uma base da pirâmide que a gente esquece de trabalhar e a gente esquece de algumas prioridades na nossa vida, tá bom? Então, peguem caderno, peguem lápis, peguem caneta, porque tudo isso vai ser importante para vocês gerarem reflexões, beleza? Avaliando aqui, eu vou compartilhar minha tela, beleza? Olha só, eu desenhei essa roda da vida aqui na mão, tá? Então essa roda da vida não, essa pirâmide da produtividade na mão. Então eu vou falar dela detalhadamente. Então eu vou apresentar ela aqui. Gente, olha só, por que algumas pessoas elas são mais produtivas do que as outras? É muito importante que a gente tenha como ciência que DNA de cada um influencia, a criação de cada um influencia, tá? Quando eu falo de criação, é a criação dos nossos pais, onde nós nascemos, principalmente nossa etnia, principalmente aí as nossas condições financeiras de vida. Tudo isso influencia e seria muito falta de compreensão, falta de empatia da nossa parte, a gente acreditar que apenas as técnicas que eu vou passar aqui faz uma pessoa ela ser muito mais produtiva do que as outras. Não é bem assim que a gente tem que entender, porque existe muitas coisas que formam o nosso caráter, tá? E o que forma o nosso caráter é muito mais ligado às nossas crenças, aos nossos hábitos, e os nossos hábitos são formados até mesmo quando nós estamos na nossa barriga das nossas mães, né? E muito vem de antepassados, digamos assim. Não sei quais são as crenças que vocês têm, mas digamos que os nossos bisavós influenciam sim até hoje nas nossas atitudes, porque vai passando de pai para filho, tá? Então muitas vezes nós temos hábitos que a gente nem mesmo sabe por que tem, mas isso vem de antepassados, tá? Então não é uma agenda, não é saber colocar uma to-do list, né, listinha de tarefa, que de um dia para outro que você vai mudar os seus hábitos e você vai ter muito mais alta performance. Eu sempre acredito que você precisa estudar muito mais a consciência humana, você precisa se aprofundar muito mais em física quântica, você precisa se aprofundar muito mais no comportamento humano do que na parte técnica, tá? Na parte técnica, o que eu vou trazer aqui para vocês? Como que a consciência humana ela é formada, tá? E com a consciência humana formada, aí sim você consegue ter produtividade, aí sim você consegue ter uma missão, ter um propósito para desenvolver aquilo que você precisa desenvolver, tá? Então é muito importante deixar isso bem claro, por quê? Porque muitas vezes a gente se culpa pela falta de resultado nosso, mas a gente tem que avaliar o porquê desse resultado, tá bom? Vamos lá. Tudo começa em um propósito básico, tá? É a nossa base da pirâmide, beleza? Então, se vocês estiverem aí com papel e caneta na mão, já comecem a anotar, já comecem a trabalhar nisso. Por quê? Você tem como ser humano, nós como seres humanos, assim como as empresas, nós precisamos ter um propósito claro, uma missão, um valor, um lema de vida, o porquê que nós estamos vivos, o porquê que nós estamos dentro do mundo, dentro do planeta Terra e qual que é a nossa existência, tá? Então, isso vai nortear todos os nossos
trabalhos, todas as nossas funções, perfeito? Hoje, mais de 90% das pessoas não tem isso definido por escrito, não tem isso caso for perguntado, questionado, tá? E não é fácil você desenvolver um propósito de vida, tá? É uma outra aula, a gente pode trabalhar isso em outro encontro para a gente desenvolver só propósito de vida, tá? Propósito de vida você pode desenvolver durante 3 meses, durante 6 meses, durante 10 anos você vai lapidando o seu propósito de vida. Tanto que o meu eu desenvolvi, lapidei de novo na semana passada, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou passar aqui algumas perguntas, tá? Que normalmente eu faço durante mentorias, durante os cursos que eu presto aqui na Socialtriz, que ajudam a você a começar a dar uma luz ali no seu propósito de vida, tá? Por que eu estou falando sobre propósito? Por que eu estou falando sobre ter um propósito como base da pirâmide? Porque você só é aquilo que você é quando você luta por algo. Lembra quando eu falei no primeiro treinamento nosso sobre Viktor Frankl, que era um judeu? Vamos só recapitular. Era um médico judeu que de um dia para o outro, ele como médico, ou seja, naquela época ali na Segunda Guerra Mundial, ele como médico, ele foi capturado pelos nazistas e colocado em campo de concentração. E olha só, imagine só um médico judeu com todas as suas regalias, vamos dizer assim, com muito dinheiro, né, com muito conforto. Ele foi retirado da sua família, ele perdeu a sua família e foi colocado num campo de concentração por ele ser judeu, pelos nazistas. Então, de um dia para a noite, ele ficou sem a família dele, totalmente maltrapilho, praticamente sem comer e torturado todos os dias. E o que manteve ele dentro desse campo de concentração? Por que ele sobreviveu diferente de tantas outras pessoas? Porque o que acontecia, não sei se vocês já leram o livro do Viktor Frankl, que é O Desígnio, né? Mas o que fez ele continuar? Porque o que acontece? No campo de concentração, se você lê os livros de história, não recomendo se você tiver estômagos fracos, né? Estômago fraco, mas de qualquer maneira, as pessoas elas cometiam suicídio involuntário. Porque o que acontece? Eu estou dentro do campo de concentração e eu não aguento mais aquela situação. Então o que eu faço? Eu vou até um guarda alemão, um guarda nazista e começo a reclamar da situação, começo a importunar o guarda e o guarda vai lá e tira a minha vida, tá? Então, por quê? Porque eu não tenho coragem, talvez, acho que essa é a melhor palavra, não consigo tirar a minha própria vida, então eu terceirizo essa função para um guarda nazista. Tá? E o Viktor, vendo isso, porque ele era um médico, né? Ele vendo isso, porque que algumas pessoas não faziam isso de forma alguma, ele começou a observar esse comportamento humano no campo de concentração e ele começou a levantar o propósito das pessoas. Por que as pessoas tinham algumas que faziam e outras não faziam, né? E o que ele descobriu, o que ele identificou? Ele identificou que as pessoas que não faziam, mas lembre-se, não faziam, não é todo dia, faziam de vez em quando, tá? Porque vocês sabem que em momentos como esse, um momento de coronavírus, um momento de pressão, o que faz você manter no seu caminho é seu propósito. Seu propósito pode ser o seu filho, seu propósito pode ser um pai, uma mãe enfermo, tá? Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que pessoas que não faziam isso, elas tinham um propósito na mente delas. Por exemplo, uma mãe que falava assim, poxa, o meu propósito é sair daqui e reencontrar meu filho. O propósito do Viktor Frankl, qual que era? Levar essa descoberta que pessoas, quando elas vivem por algo maior, elas tendem a ter muito mais garra, ter muito mais gestão, disciplina e produtividade do que as outras pessoas que não têm o porquê sair daqui ou não, deixa a vida me levar.
Então, por que o Victor viveu? Porque ele sabia, ele precisava ter esse propósito claro de falar assim, cara, as pessoas no mundo precisam saber disso. Eu preciso levar isso para o máximo de pessoas possível no mundo. Eu preciso escrever um livro para as pessoas continuarem vivendo mesmo com a pressão do mundo, mesmo com uma futura pandemia, mesmo com dificuldades financeiras, mesmo com as dificuldades nas vendas, mesmo com a dificuldade no relacionamento. Quem que nunca teve dificuldade no relacionamento, né? Então, todas as vezes que ele via uma pessoa tentando fazer isso, ele perguntava, poxa, por que você está tentando fazer isso? A pessoa falava assim, não sei. Essas pessoas eram muito mais falhas mentalmente, lembre-se, falhas mentalmente, eu quero dizer que quando não tem o porquê, qualquer coisa basta, tá? E essas pessoas iam lá e terceirizavam a tirada da própria vida. As outras que tinham esse propósito firme e claro dentro de si, evitavam ao máximo fazer isso. Porém, tem uma coisa que é muito importante eu falar isso para vocês. Isso não quer dizer que elas não faziam, tá? Por quê? Em momentos de pressão, a sua mente, ela te boicota. Por quê? Porque ela precisa te proteger, tá? Então, quando ele via uma mãe, por exemplo, tentando cutucar um guarda nazista, né? Porque a mãe não aguentava mais toda aquela pressão, toda aquela tortura, o que o Victor fazia? E com isso ele organizou isso dentro do campo de concentração para um chamar o outro pelo braço quando o outro estava tentando fazer alguma coisa ali com o guarda e falava assim, ei, qual que é o seu propósito? Fala para mim o seu propósito. Daí a mãe, tô dando um exemplo da mãe para ficar mais lúcido aqui, tá? O meu propósito é sair daqui e ver meu filho crescer, enfim. Quando a pessoa ela refletia o seu propósito, ela refletia a sua missão, o seu valor, o seu lema, o que é importante para ela, a pessoa ela respirava e ela falava assim, sim, verdade, tá certo. E ela segurava tudo que ela ia pensar em fazer que não fazia sentido para ela. Perfeito? Então, a gente precisa ter, nós não somos o Viktor Frankl, não estamos em nenhum campo de concentração, mas estamos vivos no planeta Terra, tá? Que essa pandemia nós não sabíamos que ia acontecer, mas se a gente for pensar, a gente fazer uma analogia, nós estamos presos dentro de casa, nós estamos presos o tempo todo sem poder sair e nós não estamos podendo vender, né? Então, e as nossas condições de vida foram mudadas para o dia para a noite, né? Ontem, até fevereiro, pelo menos para mim, eu tinha um faturamento, pelo menos para mim eu estava vendendo, tinha uma rotina, e março, abril, as coisas mudaram drasticamente, né? Então, o que me fez manter a minha sanidade, o que está fazendo eu manter a minha sanidade, pelo menos uma vez por semana ou duas eu tento ir lá cutucar o guarda com toda certeza, porque eu sou ser humano assim como todos vocês. É o meu propósito muito claro, minha missão, meus valores, o meu lema, o porquê, o que é importante para mim, tá? Então, quais são as perguntas que são realmente importantes para que vocês façam para vocês mesmos? Isso que vocês vão fazer, essa tarefa que vocês vão fazer, essa tarefa vocês podem fazer e devem fazer individualmente, tá? Não precisa chamar o filho, não precisa chamar o marido, não precisa chamar a esposa, vocês precisam pensar com vocês mesmos, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, eu anotei aqui, ó. Uma das coisas que eu faço quando eu vou trabalhar o propósito dos meus clientes, dos meus mentorados é: o que mais me incomoda no mundo? O que mais me incomoda no mundo? Às vezes, para você, pode incomodar pessoas acima do peso. Às vezes, para você, pode incomodar as pessoas serem desinformadas, a falta de educação das pessoas, não a falta de informação, porque informação existem muito no mundo, mas a educação, ou seja, o modo como as pessoas interpretam essa educação, tá? É o meu caso, esse é o meu propósito.
tá? Por isso que eu gosto tanto de fazer treinamentos do modo como eu faço, né? Ou você, o que te incomoda é como que as pessoas elas utilizam o dinheiro delas, tá? Ou incomodam vocês como que as pessoas podem empreender no ramo de semijoias e não ter uma renda extra. Ou incomodam para vocês como que as mães cuidam dos próprios filhos de maneira errada. Enfim, tá? O que mais incomoda você no mundo? Então, essa pergunta pode ser várias coisas, tá? Pode ser centenas de coisas. Mas tem que ser uma coisa que realmente te deixe muito revoltado. Uma coisa assim que você reclama demais. Se você não souber essa pergunta, aí você pode terceirizar ela. Poxa, o que eu reclamo muito? O que eu sempre estou falando ou algo que eu estou sempre deixando, sempre pontuando isso na minha vida? Pai, mãe, tá? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, qual é o impacto que eu quero promover na minha carreira? O que eu quero promover na minha carreira? Independente do dinheiro, beleza? Eu sempre falo, se a partir de hoje eu receber na minha conta bancária R$1 milhão todos os dias, eu continuaria fazendo o que eu faço? Ou não continuaria, Neto? Tá, ok. O que você continuaria fazendo? Eu estaria na praia tomando coco. Tá, legal. Você iria aguentar isso um mês, tá? Por quê? Porque quem não gostaria de ficar em casa assistindo Netflix todos os dias? Muitas pessoas antes do coronavírus, hoje não mais. Tanto que as pessoas hoje não aguentam mais ficar dentro de casa. Então, não. Você precisa ter algo para fazer. O ser humano ele precisa ter algo a ser conquistado. Isso é natural do ser humano. Isso nunca foi natural a gente ficar enclausurado dentro das cavernas, tá? Então, qual é o impacto que eu quero promover na minha carreira? Quem que eu quero ajudar? Como que eu quero ajudar, tá? E outra, qual o impacto que eu quero causar na formação de uma criança? Essa é bem legal, tá? Qual o impacto que eu quero causar cara, essa é muito mais... Eu vou mudar aqui. Qual é o impacto que eu quero causar na vida do meu filho? Neto, eu não quero ter filho. Ok, no meu sobrinho ou numa criança. Qual é o impacto? O que eu quero deixar de legado na vida dessa criança? Se eu fosse escolher 3 atitudes que eu gostaria que essa criança tivesse na vida, quais são as atitudes que eu terceirizaria para essa criança? Quais são? O que eu deixaria para ele? Beleza? Então pensa nisso. Qual é o impacto que eu quero causar como pai, como mãe, como tio, como... Cara, aí vocês têm que pensar na vida de uma criança. Como que eu quero ser lembrado como filho? Como neto? Aí vai muito depender aí de como que você foi criado, enfim. Mas qual o impacto que eu quero ser lembrado como filho? Beleza? Pensa nisso. Escreve. Ok, beleza? Essas perguntas são fantásticas. E tem mais uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é a seguinte. Quem são as pessoas quem são as pessoas que eu admiro e quais são as características que eu admiro nelas? Pode ser personagem de filme, pode ser pessoas que eu não conheço, pode ser pessoas que eu conheço, pode ser líderes religiosos, mas vamos pegar uma pessoa e falar assim, eu amo esse personagem porque ele é assertivo, porque ele se veste bem, enfim, por quê? Pega 3 personagens, 3 pessoas, pode ser Jesus Cristo, pode ser Ayrton Senna, pode ser seu pai, sua mãe, não sei, mas peguem essas 3 pessoas e fale o porquê, escreva por que você admira essa pessoa. 3 características.
ele é determinado, ele é amoroso, ele é... Cara, enfim. Por quê? Escreva isso. Depois que você escrever isso, você vai avaliar quais dessas características que você tem e não tem. Qual dessas características vão trazer para você tudo que você falou de quer ser lembrado, tá? Esse é o primeiro exercício. A gente pode voltar nisso quando a gente for falar só de propósito. Dá para fazer um curso só de propósito, tá? Por quê, gente? Propósito é importante para você ter uma missão, um valor, um lema, uma sentença só, tá? A Social Trees, ela tem um lema, que é analisar o DNA das empresas para co-criar estratégias corretas. Isso faz a gente estar todos os dias pesquisando, conversando com vocês, avaliando, indo atrás, tá? Para co-criar. Por que co-criar? Vocês entendem muito mais do mercado de vocês do que a gente. Não faz sentido a gente entender muito mais do mercado de vocês do que a gente. Então, co-criar as estratégias corretas. Analisar o DNA, porque não existe concorrente. Assim como não existe concorrente de pessoas. Cada ser humano tem sua essência, os seus propósitos e aquilo que você é. Assim como as empresas. As empresas são seres humanos em formato de CNPJ. Então, a Social Trees analisa o DNA, para que assim a gente cocrie as estratégias corretas, como que a gente quer ser visto no mundo, tá? Eu faço negócios com empresas das quais eu me conecto. Eu como homem ou como mulher, eu me conecto, eu caso, me relaciono com outro ser humano que eu me conecto. Não é uma questão de beleza, não é uma questão de sexo, não é uma questão de... Enfim, é uma questão do quê? De conexão, de sentimento para sentimento, né? Não existe concorrente. Poxa, mais um homem aqui, mais uma mulher aqui, ela é minha concorrente. Não existe isso. Se você ficar pensando o tempo todo em relação a visual, a beleza, peça, produto, nós não somos produtos. Empresas não são produtos. Empresa é o que ela representa, propósito. Beleza? Deu para entender aqui? Beleza, gente. Com isso, você vai para a segunda etapa. Sabendo isso, sabendo o seu propósito, você vai para a segunda etapa da sua pirâmide, tá? Que é o equilíbrio, a roda da vida, tá? Por quê, galera? Sabe o princípio da corda bamba? Não sei se vocês já tentaram fazer isso. Eu já tentei e não deu certo, mas eu já vi pessoas que já fazem esse tipo de esporte, né? Eu não sabia que era um esporte, eu acho que é um esporte, de ficar tentando equilibrar em cima de uma corda, tá? E você pode perceber que quando você tenta se equilibrar em cima de uma corda, você nunca fica estático. Quando eu falo estático, eu estou tentando fazer isso daqui, estou falando sobre isso daqui, ó. Vamos supor que essa é a corda, beleza? Esse sou eu, tá muito fininho, né? Mas tudo bem. Esse sou eu, beleza? E quando eu estou tentando me equilibrar, eu não fico assim parado, eu fico jogando para os lados, certo? Onde que eu quero chegar? O equilíbrio é a mesma coisa. Você nunca vai estar equilibrado. Aí, lá vai o Neto trazer o caos nas informações sobre produtividade, gestão do tempo, disciplina, né? Cara, nunca você vai estar equilibrado 100% em todas as suas áreas da sua vida. Por quê? Você está equilibrando. Tem hora que você vai estar muito mais disciplinado na sua profissão, tem hora que você vai estar muito mais disciplinado na sua saúde, tem hora que você vai estar muito mais disciplinado na sua família, tá? E tem hora que você vai estar muito mais disciplinado no seu financeiro. O que é importante aqui? Você não cair, tá? Você não cair. O problema é quando você tem um grande impulso financeiro, quando você tem um grande impulso na sua profissão e a sua família, ela mal te vê, ou a sua família nem sabe quem você é, ou o seu casamento está por água abaixo, tá? A roda da vida, ela precisa ter um equilíbrio. Equilíbrio não é ser
estático, tá? O equilíbrio não é ser estático. O equilíbrio é você conseguir regar todas as áreas da sua vida, beleza? É claro que existem janelas de hiperfoco. O que são janelas? Duas coisas que eu preciso falar aqui para vocês. Janelas, só para eu lembrar. E a outra coisa tá. Então, o que são janelas de hiperfoco? É quando você fala assim, bom, eu preciso realmente fazer dieta, eu preciso realmente perder peso, porque do jeito que está, não está dando certo. Por quê? Porque eu estou prejudicando todas as áreas da minha vida, né? Estou prejudicando a área da saúde, eu estou prejudicando minha autoestima, eu estou prejudicando a minha confiança, estou prejudicando o meu relacionamento com meu esposo, com meu marido, com a minha namorada, com a minha esposa, enfim. Estou prejudicando praticamente todas as áreas da vida. Então, eu preciso colocar um foco, uma janela de hiperfoco dentro dessa área, né? Eu vou me dedicar 2 horas por dia na área da saúde e, por conta disso, eu vou falar para os meus familiares que eu não vou mais nos churrascos de final de semana. Eu vou alinhar com eles, porque durante 6 meses eu vou ficar em hiperfoco na janela da saúde e no pilar social. Para quem fez a Roda da Vida sabe do que eu estou falando, por isso que eu perguntei se vocês tinham feito. E na janela social, né, que são as janelas de relacionamento com pessoas, eu vou perder alguns pontos, tá? Então, não é perder, né? Eu vou perder para ganhar alguns pontos. Porque eu vou estar muito mais focado na minha Roda da Vida da saúde, porque ao longo do tempo eu vou me sentir muito mais confiável, eu vou me sentir muito mais produtivo, eu vou me sentir muito mais disposto para estar com meus amigos e muito mais confiante, tá? Então, o equilíbrio da Roda da Vida, ele é isso, é você entender que cada pilar ele tem a sua necessidade, beleza? Então, quando a gente fala sobre, eu coloquei aqui, né, Deus, saúde, dinheiro, família, trabalho, equipe. Lembre o seguinte, você pode ser abundante em todas as áreas da sua vida. Claro que você pode, né? Não existe esse negócio de, ou você, sorte no amor, azar. Cara, isso é crença popular. Sorte no amor, azar no jogo. Eu nem sei falar essa crença de tão absurda que ela é, tá? Não existe isso. Você pode ter uma saúde boa, você pode ter uma saúde boa financeira, você pode ser, sim, um bom profissional. Tudo uma questão de disciplina, tá? A gente não precisa mais de tempo, né? Por quê? Todos nós temos 24 horas no nosso dia, todo mundo. Eu não conheço um ser humano, um animal que tenha mais do que 24 horas no dia, tá? Só se for em outras dimensões, tá? Mas por que existem pessoas que geram mais resultados que a outra? Aí entra na questão do quê? De prioridades, de hábitos, beleza? Por isso que é muito mais relevante nós mudarmos os nossos hábitos, identificarmos exatamente o que eu falei ali no começo. Quais são os nossos hábitos que minam os nossos resultados, só que sem você avaliar o que eu fiz no primeiro treinamento, avaliar o que está em descompasso, você nunca vai chegar onde você quer, tá? Então, você precisa, na Roda da Vida, você ter um carinho sobre Deus. Eu chamo de Deus, você pode chamar aí de força maior, você pode, dependendo da tua religião, sim, por quê? A sua conexão religiosa, né? Não gosto nem de chamar dessa nome de religião, mas a sua conexão espiritual, ela é importante. Por quê? Sem fé, né? Sem pensamento positivo, isso é física quântica, tá? Física quântica explica a fé. Dificilmente você vai conquistar muitas coisas, tá? Qual que é mais importante, saúde ou dinheiro? Os dois. Os dois. Por quê? Você não vai chegar na farmácia com o seu filho doente e falar assim, olha, eu te dou 1 quilo de amor por esse troca desse remédio. Você não vai fazer isso. Você precisa sim de dinheiro para comprar algum tipo de remédio.
você precisa ter uma boa saúde, você precisa ter dinheiro. Se você não receber mais dinheiro hoje, por quanto tempo que você sobrevive? Se você não ter R$ 1 mais de receita, você mantém a sua vida sem tirar, sem pôr, com as mesmas coisas. Esquece coronavírus, né? Eu quero manter a mesma situação financeira, a mesma condição financeira, saindo, comendo fora, por quanto tempo, né? Ou por 27 dias, como que foi feito uma pesquisa que foi levantado que os brasileiros, eles, não sei se é brasileiro ou quem era, mas a população, elas não conseguem, principalmente as empresas, viver por 27 dias, né? Então, o equilíbrio financeiro, ele precisa ter, né? A família precisa ter. Então, roda da vida é muito importante a gente avaliar, fazer essa avaliação, por quê? Depois que foi feita essa avaliação, eu preciso ter metas e a gente vai comentar também sobre elas. O que são metas? Ter metas para cada área da vida. Então vamos imaginar que eu tenho um desafio, não existe problema, tá? Existe desafio financeiro. Eu torro todo o meu dinheiro mesmo, eu não tenho uma fonte aí segura, então se eu perder meu emprego ou se eu perder um cliente, cara, tô ferrado, não sei o que fazer da minha vida, então eu preciso ter um projeto, uma meta para mudar isso da minha vida. Eu tô com dívida, tá cada vez mais afundando nas minhas dívidas, não sei nem por onde começar, porque na minha roda da vida, o pilar financeiro, né, foi o que mais deu problema. Então tá, eu fiz a minha roda da vida, eu avaliei, dividi por 12, e quando eu dividi por 12, me trouxe um resultado. Qual resultado foi? Por isso que foi importante vocês fazerem. Qual o resultado foi? Vamos imaginar, então, foi a parte do trabalho. Beleza, qual que vai ser a sua meta? O que você vai fazer para mudar a situação? Se você não tiver metas inteligentes, a gente vai aprender a desenvolver essas metas, a gente vai aprender a como criar essas metas de uma maneira inteligente. Como que você vai mudar? E você tem que ter metas para cada área da sua vida. Qual que é a sua meta para a saúde? Qual que é a sua meta para o dinheiro? Qual que é a sua meta para a profissão? Qual que é a sua meta aí para os amigos? Né? Minha meta é ligar uma das metas, né? Não que seja isso, mas de uma maneira mais condensada. Todo mês eu vou ter que convidar um casal de amigos para vir em casa. Qual que é a sua meta, por exemplo, de projeto social? Como que você faz isso? Para você alavancar dentro da sua roda da vida o pilar social. O que você vem fazendo? Olha, Neto, eu não estou fazendo nada do social porque meu pilar financeiro não está bom. Entendo. E sua conversa? E sua lábia? Como que você traz isso para as pessoas? Porque a gente sabe, inclusive tem pesquisas para isso, que a última coisa de condição social que você pode doar às pessoas é dinheiro. As pessoas querem muito mais empatia, tá? Então, para cada área da nossa vida, depois que eu ter uma avaliação da minha roda da vida e uma avaliação também do teste da tríade do tempo, para eu entender que tipo de ser humano que eu sou em relação ao tempo, em relação à minha administração. A outra planilha que eu desenvolvi também, ali mostra muita coisa sobre hábitos. Eu preciso avaliar, eu tenho esses 3 diagnósticos aqui. Quais são as metas que eu preciso fazer para resolver isso? Beleza? Depois que eu faço isso, aonde que eu entro? Eu entro aonde? Nas rotinas. Por quê? Projetos. Qual que é a diferença entre projetos e tarefas, tá? Eu vou falar sobre isso mais para frente, mas só para vocês entenderem. Projetos. Casamento é um projeto. Construir uma casa é um projeto. Tudo que tem começo, meio e fim. E tudo que tem dezenas de tarefas para ser feitas. Fazer um churrasco é um projeto.
Sabe por quê? Porque veja só, vamos fazer um churrasco? Vamos. Aonde? Tem que ir atrás de lugar, tem que convidar as pessoas, tem que comprar carne, tem que desenhar o mapa, tem muitas tarefas que precisam ser feitas por diferentes pessoas para o projeto churrasco ter êxito. Isso são projetos. Só que se alguém não fizer o local, por exemplo, não escolher o local, nada vai para frente. Só que antes do local, eu preciso saber quantas pessoas que vão nesse churrasco. Quantas são homens, quantas são mulheres? Qual que é o tempo de duração? Qual que é o budget para isso? Qual que é o dinheiro que vai ser investido? Ou seja, cada ser humano dentro de um projeto é responsável e tem um prazo para ser feito isso. Isso são projetos. Um projeto ele não pode nem deve ser entregue em um tempo curto. Vamos fazer um churrasco? Vamos, amanhã tem que estar tudo pronto. Não existe isso. E por que a gente pensa dessa maneira? Preciso emagrecer 30 quilos. Até semana que vem. Por que a gente não encara os nossos projetos, as nossas metas? Estou chamando de meta como projeto aqui. Por que a gente não encara os nossos projetos, as nossas metas, como projetos? Etapa 1, ir atrás de um nutricionista. Etapa 2, agendar um nutricionista. Etapa 3, pesar. Etapa 4, durante 15 dias, só me alimentar direito. Etapa 5, uma volta no quarteirão. Entende? Mas aí não vou emagrecer. Cara, entenda o seguinte, eu tô falando isso pra mim, tá? Tô olhando ali pra mim, cadê? Eu não tô vendo aqui, não tem espelho na minha sala. Pra quem nunca fez, você tá batendo meta. E o nosso cérebro, ele é igual a cachorro, tá? Nós temos cérebro cachorro. A gente precisa de recompensa diária para que nós criemos o quê? Hábitos, tá? A gente precisa de recompensa para nós criarmos hábitos em nossas vidas. Olha só que interessante. Quando você chega para o cachorro e fala assim, deita. Se ele não deitar, você fica brava com ele. Mas se ele deitar, ele sabe o quê? Que você vai recompensá-lo com um biscoito, com uma carne, com alguma coisa. Deve que ele fala, uau, então a próxima vez que eu fizer, o que vai acontecer? A minha dona, o meu dono vai dar um biscoito para mim. Quer saber? Eu vou fazer mais vezes isso. Na verdade, o que o cachorro pensa? Não é o cachorro que pensa, é o cérebro do cachorro, que é um sem vergonha. E o ser humano é a mesma coisa. Quer saber o porquê? Mesma coisa, por que a gente é viciado em algumas coisas? A gente pode ser viciado em exercício físico. Graças a Deus, infelizmente, eu não sou. Mas existem pessoas que são viciadas em ler livro, e aí eu sou. Outras pessoas são viciadas em exercícios físicos, outras são viciadas em doce, em Coca-Cola, em comer, em pornografia, tá? Outras são viciadas em gastar dinheiro. Não estou aqui para julgar o que cada um é. Mas por que o vício existe? Porque a recompensa é imediata. Mas quem que diz que a recompensa existe é o nosso cérebro. Qual que é a recompensa imediata que você dá quando você faz uma rotina, por exemplo, uma volta no quarteirão apenas, uma volta, e você já ganha uma recompensa. Por quê? Porque você ticou dentro da sua rotina que você conseguiu fazer. Isso é uma recompensa. E você pode agregar algo a mais. Falar assim, se eu conseguir fazer durante uma semana, todos os dias, uma volta no quarteirão, eu posso sim comer uma barra de chocolate. Quando você começa a instalar o hábito, a gente vai falar bastante sobre hábitos, mas se você começar a instalar hábitos dessa maneira, o seu cérebro ele vai estar muito mais propenso a dar uma caminhadinha assim, porque ele sabe que ele vai ganhar aquele chocolate. Ele sabe, ele vai falar assim, cara, então peraí, se eu acordar com muito mais desenvoltura, se eu me acordar muito mais vívido de manhã e caminhar 1 hora todo dia, na
No sábado à noite vai ter cervejinha. Puta, cara, que maravilha. Então, vambora. Tô percebendo mesmo que o Neto não vai tomar uma hoje. Você entendeu? Tô vendo que o Neto não vai comer aquele lanchinho hoje. Então, fechou, cara. Vamos mandar bem nessa caminhadinha aí que ele quer fazer e vambora. Porque eu quero ganhar prazer imediato. Deu para entender? A gente precisa de rotinas para bater as nossas metas. É por isso que em janeiro todo mundo monta meta e ninguém mantém a meta. Por quê? Porque a gente não sabe como colocar essas metas na nossa rotina, tá? E as nossas metas, elas precisam ser de que maneira? Como se fosse uma montanha. Pensa no seguinte, a gente tem uma montanha gigantesca, uma montanha de areia. Fechem os olhos aí, imaginem uma montanha gigantesca de areia, tá? Gigantesca, o tamanho da sua casa, gigante de areia. E eu falo para você, Maria, Aline, eu quero que você leve essa montanha de areia para do outro lado da rua. Daí você vai virar para mim e falar assim, tá, como eu faço isso? E eu vou te dar uma carrinhola, não sei se na cidade de vocês, carrinhola, aquela de pedreiro, sabe? E eu taquei a pá para você e taquei essa carrinhola para você. Você vai levar. Você tem duas formas de fazer isso. A primeira é tentar fazer isso um dia inteiro e provavelmente você não vai conseguir, você vai ficar cansado, você vai acabar com as suas costas, você vai acabar com a sua perna, com a sua mão em pegar a enxada. Ou você pode chegar num dia, pegar a areia, colocar na carrinhola, pegar a carrinhola, colocar no outro lado da rua e ir embora. Todo dia você faz uma leva. Todo dia você vai lá, enche a sua carrinhola com uma pá de areia, uma, duas, enche a carrinhola, muda, despeja e vai embora. Depois de um certo tempo, essa montanha de areia, sabe o que vai acontecer? Ela vai ter migrado. Só que o que você fez? Você teve rotina todos os dias. Cada montanha é sua meta. Quantas montanhas, metas você tem para cada área da sua vida? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Quantas montanhas que vocês quiseram mover do dia para a noite? Quantas montanhas que vocês acreditavam estarem aptos a mudarem sem estar preparados? Ou sem a carrinhola, querendo fazer isso com a mão. Cara, fulano fez? Como que o fulano consegue trazer tanto resultado? Sabe por quê? Porque o fulano, todo dia, ele pega a carrinhola dele e põe lá. Todo dia. Não é trabalhar como um louco, é trabalhar direito. É trabalhar muito bem focado, muito bem organizado, muito bem estruturado. Essa que é a grande sacada. Então, todo dia eu tenho três grandes montanhas. Uma montanha da minha área da saúde, outra montanha da minha área financeira e outra montanha da minha área de relacionamento com meu marido, com meu esposo, com a minha esposa. Mas, Neto, como que você determina quais são as montanhas de quais áreas? Roda da vida. Simples assim. Então, o que eu faço? Eu tenho 3 montanhas. Ok. Todos os dias eu vou pegar a minha carrinhola e ter 1 hora para cada montanha, meia hora para cada montanha, 15 minutos para cada montanha, para migrar a montanha na minha meta. Só assim que vai funcionar. Não tem outro jeito, tá? Então, todos os dias te levam aos seus sonhos. E outra coisa, eu quero decorrer tudo isso com vocês, tá? Por que eu coloquei Agendatriz ali, tá? Agendatriz é a nossa agenda
agendinha, tá? Eu uso agenda Trizz, eu uso agenda de papel, mas você pode usar celular. Tô sem meu celular aqui. Ah não, meu celular, eu vou mandar esse vídeo para você, eu tô gravando aqui para vocês terem isso documentado aí no trabalho de vocês, quando vocês quiserem assistir novamente. Mas o que é importante? Beleza, Neto, mas por que mesmo eu tendo as minhas metas, mesmo eu tendo as minhas rotinas, chega um momento que eu desisto? Porque a gente não deixa as coisas de maneira visual na nossa vida. O ser humano, na época das cavernas, ele fazia o quê? Ele desenhava nas paredes. Ah, Neto, porque ele não tinha papel. Mas isso ainda traz dos nossos antepassados esse hábito de olhar para as coisas e ter as coisas visualmente, ter as coisas visíveis, ter a gestão visível. Porque isso faz a gente o tempo todo estar despertados para o que a gente precisa fazer. Porque senão, se não fosse assim, não existia semáforos. Não é óbvio que eu preciso esperar o outro passar. Não é óbvio que eu preciso, quando o elevador chegar, eu preciso que todos saiam do elevador para eu entrar. Não é óbvio. Não é óbvio que quando eu chego numa farmácia ou eu chego numa padaria, eu preciso ser atendido em ordem de chegada, eu não preciso pegar uma senha. Não é óbvio para os homens que no banheiro do homem tem assim, ó, faça xixi dentro do vaso sanitário. Não é óbvio que precisa ser feito isso? Mas não, precisa ser colocada uma placa dizendo que você precisa lavar a mão, homem, depois que você fizer xixi. E acreditem, não são todos que fazem isso. Ou seja, o óbvio tem que ser dito. Sério, o óbvio tem que ser dito, mas não só dito, tem que ser dito de maneira visual, tá? E por que para nós, as nossas metas, as nossas rotinas tem que ser diferente? É a mesma coisa. Eu preciso falar lá para mim, Neto, lave suas mãos depois que você ir no banheiro. Essa é a minha meta. Ok, mas eu lavo minha mão, beleza. Só que eu não estou economizando financeiramente do dinheiro que eu ganho. Eu preciso passar a economizar 10% do que eu ganho. Errado. Por quê? Porque se eu não economizo nem 1%, imagine 10%. Então vamos lá, eu ganho R$1.000 por mês. Quanto que é 1%? Tá, beleza. Então eu vou economizar 1% todos os meses. Micro hábitos, começar pequenininho. Por como que você vai conseguir economizar R$10.000 todo mês se você não consegue economizar R$1? Só que para isso acontecer, eu preciso ser sinalizado todos os dias como placa de banheiro, como semáforo. Então eu vou lá colocar na minha agenda. Toda vez que eu abrir a minha agenda, tá lá. Quais que são as minhas metas, quais que são as minhas rotinas que eu preciso fazer. Todo dia eu tenho que ser sinalizado, né? Sua missão do mês é economizar 1% do seu salário. Isso representa X reais. Todo dia eu tenho que ver isso. Todo dia eu tenho que ver isso. Nossa, que exagero. Pessoal, exagero é você, todas as vezes, ir no banheiro e as pessoas terem que pedir para o ser humano lavar a mão. E dar descarga. Dá descarga. Você tem noção que, não sei se é no banheiro das mulheres tem isso, mas lave as mãos, faça xixi dentro e dê descarga depois de usar. Mano, sério que tem isso? Sério. E você que quer melhorar a sua vida financeira, melhorar as suas condições de relacionamento com o seu cônjuge, com o seu parceiro, não quer botar isso visível para você? Faça o que eu estou falando para fazer. Do jeito que você está fazendo, está tendo resultado?
usa essa dica. Esvazia o seu copo e usa essa dica. Beleza? Tem que ser visual, tem que ser flexível, tá? Para depois disso, você transformar em hábito. Porque o que acontece? Vamos imaginar que eu, Neto, não lavo a mão depois que eu vou no banheiro. Você fala assim, cara, puta, eu não lavo a mão porque eu esqueço, cara, pra mim é difícil, nunca tive hábito, meu pai nunca me chamou atenção. Tá bom, Neto, entendi. Vamos colocar visível, flexível, todos os dias lá? Todos os dias, eu fazendo aquilo todos os dias, eu sempre sendo lembrado de lavar a minha mão. Vai chegar uma hora, não concordo com a teoria dos 21 dias, não concordo com a teoria dos 90 dias. Eu acho que tem muitos furos nessas teorias, porque cada caso é um caso. Eu tento fazer dieta faz 30 anos e até hoje eu não consegui ter o hábito de comer direito. Então, cara, cada ser humano volta na genética que eu falei, volta na criação que eu falei, volta na etnia que eu falei, volta na questão financeira que eu falei, tá? Então, cada ser humano entende qual que é a sua instalação de hábito. E daí, todos os dias que eu vejo lá, entro no banheiro, eu falo, cara, eu não preciso mais desse anúncio visual. Eu já instalei esse hábito. Show de bola. Maravilha. Mas antes disso acontecer, você precisa passar por todos esses pilares aqui, por todas essas partes aqui. O que acontece com o ser humano? Ele já vai aqui, ó. Quero fazer dieta. Meu, amanhã eu vou começar a correr. Cara, não vai correr. Sabe por quê? Não vai manter. É a síndrome de 1º de janeiro. Por quê? Não está na agenda, não colocou rotina, não colocou meta, não sabe o que está impactando a vida dele nos outros pilares da roda da vida dele para ele chegar a ter todos esses problemas. Hábito é o que você faz, não o que você diz fazer. Beleza? É isso. Olha só. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. A gente vai, só para esclarecer, que hoje a gente falou bastante coisa. Projetos, tarefas, olha só. Esse exemplo eu quis trazer em formato de desenho. Olha que bacana. Olha lá, projetinho, ó, carrinhola, tá vendo? Então, vamos pensar aqui, ó, que a montanha de areia e cada evolução do João aqui é um. O que são tarefas? Alugar carrinho de mão, uma tarefa. Buscar carrinho de mão é outra. Pedir ajuda a outra pessoa é outra. Alugar 2 partes, ok. Criar um hábito, tá? E outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, antes de... é esse daqui, ó. Esse é muito bacana, tá? Que eu quero falar com mais profundidade nos nossos próximos encontros. O que é o placar da disciplina? O placar da disciplina foi criado, se eu não me engano, eu preciso até reavaliar isso, mas por Benjamin Franklin, tá? Benjamin Franklin, ele queria avaliar o quanto que a dedicação dele, a disciplina dele, estava de acordo com o que ele queria, tá? Então, por exemplo, eu preciso saber se eu estou fazendo a quantidade de ligações de prospecção todos os dias. Então, a minha meta é financeira, eu preciso aumentar a minha rentabilidade. Eu não estou satisfeito com a minha condição financeira atual por conta das minhas receitas. Eu estou ganhando muito pouco e eu sou vendedor. E como todo bom vendedor, ele é responsável pelo próprio ganho dele, tá? Eu sou vendedor. Então, eu preciso criar um plano, criar uma meta, onde nesse plano, nessa meta, eu preciso ter rotinas diárias de ligação para realizar prospecção. Então, só que eu não tenho esse hábito. Eu não gosto de fazer prospecção. Eu não gosto de pegar o telefone e ligar todos os dias para as pessoas para oferecer os meus produtos, para realizar follow-ups, para questionar uma nova compra, enfim, eu não gosto de fazer isso. Mas eu tenho que fazer, eu também não gosto de caminhar, eu também não gosto de comer saudável.
mas tem que fazer. Então o que eu faço? Eu vou mensurar a qualidade da minha disciplina, o quanto que eu estou fazendo isso de fato para atingir meus objetivos. Por quê? Fazer as minhas ligações diárias é uma tarefa do projeto maior. Qual que é o projeto maior? Aumentar minha receita, aumentar minhas comissões, ganhar mais dinheiro. Beleza? Então o que Benjamin Franklin fez? Ele criou de maneira visual, onde ele pudesse ver todos os dias o quanto que ele estava se dedicando para o que ele queria alcançar. Não lembro o que era, se era leitura, se era alguma questão política, não lembro. Mas o que ele montou? Um placar meio que parecido com esse. Deixa eu... aqui... beleza. Tá? Então, como que funciona? Não sei se vocês estão de celular aí, mas de qualquer maneira eu posso mandar isso aqui para vocês. Lembrando que, vamos vender, todas essas ferramentas estão aqui na Agenda Pix. Olha só, eu coloco um hábito aqui de lavar as mãos todos os dias que eu for no banheiro. Ou coloco outro hábito aqui de fazer 15 ligações para novos clientes. Eu coloco um outro hábito aqui, que é o hábito de caminhar todos os dias por 1 hora. Enfim, eu coloco vários hábitos aqui, beleza? E aqui, todas as vezes que eu for, eu pinto do quê? De verde. E todas as vezes que eu não for, eu pinto de vermelho. Então, o que vai acontecer? Isso daqui, ó, por exemplo. Saúde. Fui, chegou uma hora que eu não fui. Fui 2 dias. Daí fui, 2 dias. Opa, aqui tá um pouco inconsistente. Comecei bem e depois morreu. Fazer 10 ligações por dia. Começou, parou. Nossa, ficou tempo sem fazer. Totalmente inconstante. Por que o Benjamin Franklin desenvolveu essa ferramenta? Porque às vezes você acha que você está fazendo e não está fazendo. Tá? E uma outra coisa que eu acho muito bacana é um guardião. Por quê? Os hábitos, eles só são formados em alavancas de dor e prazer. Eu nunca vi você criar um hábito no prazer o tempo todo. O que eu quero dizer? Você chega para o João, aqui, o guardião número 1, o guardião da Academia e Saúde, e fala assim, olha, João, voltar aqui. Olha, João, o meu hábito que eu quero desenvolver é ir para a academia todos os dias, ou ir para a academia 3 vezes por semana. Então, João, eu preciso que você seja meu guardião, tá? E o que a gente vai negociar aqui, João? A gente vai negociar o seguinte, vamos negociar dor e prazer. Se eu for todos os dias para a academia durante um mês, aqui lembre-se do princípio do cachorro, tá? Se eu conseguir ir todos os dias para a academia durante um mês, o meu benefício vai ser prazer. Encontre um benefício aí que você, cara, não veja a hora. E eu mando esse comando pro meu cérebro. Tá? Vou ir pro rodízio, não precisa ser ligado tanto à área de saúde, mas enfim, vou comprar alguma coisa para mim, enfim. Porém, João, se eu não conseguir fazer isso, eu vou raspar minha cabeça, ou eu vou doar o meu computador, ou vou ficar 6 meses sem ver meus filhos. Enfim, alguma coisa que doa, mas que doa muito forte em você, a ponto que faz você levantar da cama às 5h30 da manhã para correr, porque senão você não vai instalar esse hábito, tá? A minha instalação de hábito já foi doar, na verdade, a minha bateria. Eu toco bateria, é minha paixão nacional, e eu falei para a Aline, olha, você pode pegar essa bateria inteira aqui e doar para quem está querendo começar a tocar bateria. Cara, todas as vezes que tocava o despertador, eu ia apertar o botão soneca, eu falei, cara, nem a pau, cara. E eu sei que a Aline é capaz disso. Muito mais ainda, tá? Então,
Qual que é o seu guardião? Quem que vai ser o guardião seu para você instalar hábitos? Lembre-se, esse hábito aqui, ele tem que estar ligado aonde? Nas áreas que você quer desenvolver. Esse hábito, ele está ligado aonde? Na tarefa que eu preciso desenvolver dentro de um projeto que eu preciso executar para melhorar uma determinada área da minha vida. Beleza? Porque se eu não tiver o hábito desenvolvido, como é que eu vou atingir a minha meta? Como é que eu vou atingir o meu projeto para resolver um determinado problema que está dentro de um pilar da minha vida, de uma área da minha vida? Tá? Voltando, só para esclarecer de uma maneira mais lúdica. Se eu não tenho o hábito de ir para academia, se eu não tenho o hábito de me alimentar direito, como é que eu vou resolver um problema do pilar de saúde da minha roda da vida? Se eu coloquei um projeto de emagrecer de 30 quilos, se eu não tenho o hábito nem mesmo de acordar cedo, se eu não tenho o hábito nem mesmo de tomar água, se eu não tenho o hábito nem de comer fruta, beleza? Como é que eu quero aumentar as minhas vendas se eu não tenho nem o hábito de fazer follow-up? Se eu não tenho nem o hábito de acompanhar as minhas objeções, se eu nem faço um inventário de objeções, se eu nem respondo o WhatsApp. Então, quais são os meus hábitos hoje? Pergunta, anotem, façam isso, peguem um caderno numa sexta-feira à noite, tomem uma cerveja e façam isso. Quais são os hábitos que estão impedindo de eu chegar onde eu quero chegar? É falta de disciplina? É a preguiça? É a inconstância? Eu começo fazendo algo muito, depois eu... Por quê? O que não te dá tesão para você ter essa inconstância? Porque você é ansioso, que você precisa de resultado rápido. Se você precisa de resultado rápido, por que você não encurta os resultados com a técnica do cachorro? Então, a minha primeira meta do dia hoje é fazer uma ligação. Uau, consegui! Você reduz a sua ansiedade. Você coloca uma meta sua, reduz a ansiedade, fazendo isso. Que tal você trabalhar dessa maneira? Beleza? Então, isso são questões, vou voltar aqui agora, já são 9h16, senão o Ivo mata eu. Isso são questões que a gente precisa pensar todos os dias das nossas vidas, beleza? E o que eu quero fazer com vocês? Deixa eu ver que tem mensagem aqui. O que eu quero fazer? A gente vai trabalhar cada pilarzinho aqui da nossa pirâmide da produtividade. Desde o propósito, desde fazer metas, desde fazer o placar da disciplina. A gente vai trabalhar individualmente, beleza? Andresa, onde eu consigo essa agenda? Andresa, me manda no neto@socialtris.com.br que eu te mando o link, fechou? E é isso que eu quero trabalhar com vocês, fechou? Então, faça os exercícios, faça o preenchimento. Essas perguntas que eu passei aqui para vocês, decupem. Quais outras perguntas que eu passei também? Quais são os hábitos que estão impedindo vocês de não alcançar os objetivos de vida? Quais são os meus objetivos de vida? Ué, qual é? Qual que é o dia ideal da Andresa, da Lu, da Rose, da Maiara? Qual que é o dia ideal? Fecha o olho. Cara, eu acordando que horas? Dirigindo que carro? Vendendo quanto por mês? Tá? Fazendo qualquer rotina. Em detalhes importam. O nosso cérebro, ele não sabe o que é criação, o que é realidade. Ele não sabe. E se você acreditar demasiadamente no que é ficção, o seu cérebro, ele tende
a fazer o seu comportamento alcançar aquilo que ele acredita. Isso é o poder da fé. Isso é o poder do pensamento positivo, tá? Então feche, cara, que hora que eu acordo, quanto que eu ganho, tô casado com quem, como que é meu relacionamento com essa pessoa. Isso é muito importante, tá? Beleza? Manda um sim aí para eu saber se vocês estão vivas, vocês vivos. Show! Beleza, gente? Alguma dúvida? Não, tá tudo certo? Beleza. Então, qual vai ser o meu próximo passo aqui com vocês? Eu vou mandar alguns links, mando sim, Andresa, tranquilo, obrigado pelo interesse, viu? Da agenda, mas eu mando também essas ferramentas separadas. Vou falar um pouco de agenda, como que você traz isso durante os nossos encontros, tá? Vou mandar uma proposta aí pro Ivo de um novo encontro. Dessa vez eu vou colocar na agenda da maneira certinha. E a gente vai trabalhando esses quesitos, eu mando os links também de maneira separada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mando sim, Diana, mando sim, pode deixar. E preencham, se vocês tiverem alguma dúvida de como preencher, de como desenvolver, cara, o meu e-mail tá aí. Vou mandar de novo, ó, neto@socialtriz.com.br. Não consigo falar e digitar ao mesmo tempo, deu para perceber. E qualquer coisa vocês me falam, tá? Pode mandar e fiquem à vontade, beleza? Espero muito que vocês tenham aprendido algo aqui comigo e tamo junto. Tenham um ótimo dia e vamos para cima.